primeira lição do grupo, do livro, a primeira aula do Fundamentos o próprio livro já diz, é um dos fundamentos da nossa fé. A nossa fé, ela é arraigada, ela é fincada na Bíblia. E por que isso? Porque a Bíblia como base, como raiz, como fonte de fé. Porque a própria Bíblia em si, ela é algo material e sobrenatural. Não existe nesse mundo nada tão material, tão palpável, tão real, do que a própria existência da Bíblia, que não é um livro simplesmente, mas é um cânon, é uma coletânea de livros. Ela abrange 66 livros, escrito por mais de 40 pessoas. E para se fazer algo semelhante, ou próximo, ou igual, ou imaginário, é impossível. Ah, mas tem outras Bíblias, a gente vai falar sobre isso. Nenhuma delas tem as características sobrenaturais do que a própria Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi escrita num período de 1.500 anos, ou seja, nenhum ser humano viveu tanto tempo. Então é impossível ela ser coordenada, estruturada, administrada, pensada por alguém, num período tão longo assim. Foi escrito por 40 pessoas que vão desde pescador a rei, os tipos mais diferentes possíveis de pessoas, e em períodos diferentes, em condições diferentes, em situações totalmente adversas. E todos falam de uma única pessoa que não escreveu uma linha sobre si mesmo. Jesus Cristo. Então, assim, a própria existência dela é inexplicável. E o mais curioso de tudo, apesar de ser 66 livros, e tem livros históricos, tem livros proféticos, tem livros poéticos, tem livros proféticos, cartas, inúmeras cartas. A somatória de toda essa informação compõe um livro que tem começo, meio e fim. Quer dizer, como que você junta tudo isso num pacote só e consegue tanta coerência e tanta lógica e tanto discernimento em cima disso tudo? É impossível. Aí você fala, não, mas tem a Bíblia do Joseph Smith. Sim, a Bíblia do Joseph Smith é copiada em parte da Bíblia Sagrada e em parte escrita por ele próprio. Então ele pegou, já existia a Bíblia King James nos Estados Unidos, que era em inglês. Ele pegou uma boa parte da Bíblia Sagrada e adaptou alguns ensinos pessoais da experiência sobrenatural e pessoal da qual ele teve. Para os mormons, o Joseph Smith é o guru. Ele teve uma visitação do anjo Moroni e, em cima daquela visitação, ele desenvolveu toda a doutrina dele. Ou seja, é um homem que reescreveu boa parte da Bíblia e escreveu uma Bíblia complementar. Ou seja, toda a Bíblia dele se resume à vida de Joseph Smith. Ah, mas o Maomé. O Maomé, ele existiu 600 anos depois da vinda de Cristo. A Bíblia já tinha sido compilada no ano 100. E para quem entende de Alcorão, vai perceber que o Alcorão é o negativo da Bíblia. Ele contrapõe tudo o que a Bíblia coloca. Assim, curiosamente, todas as descrições de Alá são as descrições de Lúcifer, do anjo de luz. Todas as descrições do Messias que eles esperam é a mesma descrição do anticristo da Bíblia. Então, assim, se você começar a estudar o Alcorão, foi escrito por um homem com uma experiência sobrenatural. Segundo Maomé, ele teve uma visitação do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel trouxe revelações para ele, e ele trouxe essas revelações no Alcorão, com uma revelação que, curiosamente, é o oposto da Bíblia. Um paralelo direto, a Bíblia conta a história de Abrão, que teve o filho da promessa Isaque, e teve um filho bastardo Ismael. No Alcorão, Ismael é o filho da promessa,
Ismael é o filho de Deus e a nação árabe é a nação prometida e não a nação de Israel. É. E lógico que se fosse escrito tudo isso antes de Cristo, a gente até poderia entender que já era um mover sobrenatural. Mas isso tudo foi escrito depois que a Bíblia já estava compilada, depois que os cânones sagrados já tinham sido feitos. Então, foi escrito por um único homem, tudo isso. E aí você tem a Bíblia de Allan Kardec, que foi escrito por Allan Kardec, por uma experiência sobrenatural e tal. Os ensinos do Gautama, que é o Buda, né, o Siddhartha Gautama, que também teve o Nirvana, teve uma experiência sobrenatural e ele descreve isso. Então, assim, tudo que existe foi compilado, editado, produzido por uma geração. A Bíblia foi editada, produzida por 30, 40, 50 gerações, sei lá. Num período impossível de alguém coordenar esses trabalhos e trazer tudo isso à tona do jeito que ela é. Inclusive, a nossa Bíblia, ela não é mexida, né? O Alcorão, até hoje, eles estão alterando. Sim, e mesmo assim, algumas igrejas tentam mexer na Bíblia, mas a Bíblia deixa uma mensagem clara sobre não alterar. Inclusive, até tem assim uma palavra dura de Deus para não acrescentar e nem tirar nada da Bíblia. E aí há alguns estudos, a gente vai falar sobre isso, como ela se mantém íntegra e como Deus zela pela sua palavra. Isso que é mais interessante. Até as transformações que tentaram fazer na Idade Média, tentaram agregar livros e tal, depois foram tirados. Quando Lutero veio, ele pegou aqueles livros, no ano 1200 foram agregados, que são chamados apócrifos, e retirou. Porque Deus está sempre zelando pela tua palavra. Está sempre cuidando para que aquilo permaneça fiel. As traduções que alegam que há distorções, que pode ter alterado o entendimento da Bíblia, aquela coisa do telefone sem fio, curiosamente, os achados arqueológicos confirmam o contrário. Até o ano de 1960, nós tínhamos só 1000 anos de história onde acharam os escritos sagrados. Mesmo com 1000 anos de história, eles se mantinham fiéis. Aí, quando acharam os escritos do Mar Morto, os escritos do Mar Morto tinham mais de 2000 anos de história, ou seja, já era mais 1000 anos de história. E acharam os escritos, quando foram comparar, eram exatamente idênticos e não havia alteração. Então, assim, arqueologia, o pessoal investe muito em arqueologia para provar que a Bíblia está errada. E só vem comprovação. Isso é o azar deles, só vem comprovação. Trabalha Quanto mais eles tentam provar que a Bíblia está errada, mais eles acham dados, mais eles acham confirmação que a Bíblia está certa. Até assim, as coisas que eles acham que é lenda, tipo a Arca de Noé. Assim, mais pesquisa, mais faz, mais confirma. Então, é isso que faz com que a gente possa pegar uma Bíblia e saber que ela é material, palpável, real e sobrenatural. E aí é a base da nossa fé. Eu creio na Bíblia Sagrada de capa a capa. Pô, você crê em tudo? Não, eu não creio nos rodapés. A própria numeração foi algo instituído depois. Eu não creio em todos os comentários da Bíblia, em todas os acréscimos, as coisinhas que colocam na lateral. Tudo que está ali é fora a essência. Mas o que está ali, para mim, é a essência. Tá? Então, assim, você crê que Jonas foi engolido pela baleia? Não, eu creio que Jonas foi engolido por um grande peixe. Aí as pessoas começam a distorcer a Bíblia. Começam a criar histórias que não são verdade. Adão comeu uma maçã? Não, ele comeu um fruto. Então, assim, lógico que a gente tem que tomar cuidado. E eu vejo muito isso na política e tal. Os caras sobem no palanque, né?
e fala frases que aparentemente são bíblicas. Dizes com quem andas e direis quem tu és. Puxa, lindo. Como está escrito na Bíblia? Só me dá o versículo, porque eu não achei esse versículo. Até a linguagem do verbo parece, né? A Bíblia diz muita coisa sobre más companhias, mas esse versículo não existe. Não é bíblico. Pode ser bom. Eu até acho que ele é bom, mas ele não é bíblico. Então, assim, como a maioria das pessoas não tem o conhecimento bíblico, há muita confusão. Outra coisa que há muita confusão sobre a Bíblia é que ela é usada de forma errônea em muitas e muitas doutrinas e seitas e religiões, inclusive muitas delas que não são de Deus. Você vai entrar lá, você vai ver uma Bíblia aberta, eles vão citar versículos. E normalmente todo versículo é pensado. Ele é retirado da Bíblia de uma forma fora do contexto que ele está colocado. Então, quando eu tiro um versículo fora daquele contexto, porque ele não está ali à toa, eu estou editando alguma coisa e mudando a interpretação. É que nem a gente vê hoje, né, nesse excesso de narrativas, as pesquisas distorcidas, as fake news o tempo todo, porque o cara usa, às vezes, uma frase do sujeito fora do contexto que ele estava, para fazer uma acusação ou para fazer alguma coisa. Então, eles usam um versículo bíblico fora do meio que ele está, e isso é usado de forma errada. E isso muitas seitas, muitas religiões usam. O mais gritante deles é a Testemunha de Jeová. Eles batem na sua porta, eles afirmam um monte de coisa, ele diz que está escrito na Bíblia, e de fato está escrito na Bíblia, mas se você pegar a argumentação dele, de tudo que ele fala, 2 versículos antes e 2 versículos depois, você vê que contradiz o que ele está falando. Então aí você começa a perceber como eles usam a Bíblia. Eu até brinco, né? Eu falo que a Bíblia proíbe jogar futebol. Porque lá está escrito, tira a trave do teu olho. O juiz é iníquo. Jesus falava, para a bola. Boa. Você percebe que você pode manusear isso, estou brincando, claro. Claro. De jeitos que as pessoas começam a acreditar. E eu mudo até o acento, né? Em vez de parábola, eu falo para a bola. Para a bola. Então, assim, é uma loucura isso. Parece loucura. Parece loucura. E tem casos, assim, de vários exemplos de heresias e de coisas que são feitas dessa forma. E, às vezes, as pessoas, até para convencer a você servir o maligno, e o maligno é bom nisso, ele usa versículos. Ele usa a palavra. O próprio diabo, quando tentou Jesus, o que ele usou? Está escrito. E o próprio Jesus, tendo conhecimento da palavra, falou, também está escrito. Você está tirando uma coisa fora do todo. Então, isso é muito importante. Vamos na lição? Isso é uma introdução. Ótimo. Só para incentivar você a estudar a Bíblia, incentivar você por que a gente crê na Bíblia, incentivar a gente a saber quais são as razões disso tudo. Até para argumentar, né, pastor? Porque eu tenho toda hora, o que tem de amigo, assim, que eu conheci no Líbano, tudo, que são muçulmanos, uma amiga que eu falo toda hora, ela fala, o Alcorão é a mesma coisa. Se você pegar Salmos e o Alcorão, ela cansa de falar isso para mim. Falo, Salsa, vai ter uma hora que a gente vai conversar sobre isso. E aí eu escuto o lado dela, realmente você fala, meu Deus, olha, se a gente não tem conhecimento, como é fácil. Eu aqui no condomínio, metade é testemunha de Jeová aqui no Xangri-Lá. Elas batem, hoje elas já falam, Deus abençoe, Patrícia, já passa do outro lado. Eu falo, então vamos conversar, sentar aqui? E é isso mesmo, eu vejo antes ou depois. E agora eu começo a ter cada vez mais argumento para provar que não é. Às vezes a gente tenta dessa discussão e provar e tal, mas as pessoas estão embotadas. Então, às vezes, é um desgaste desnecessário. Aí eu oro para o Espírito Santo. Porque o poder de convencimento não está no nosso conhecimento, está no poder do Espírito Santo. É que nem o filho pródigo, o pai não foi atrás do filho. Esperou ele cair em si. Então, tem coisa que é só oração mesmo, é só o poder de Deus. Eu já li livros, e tem um livro lindo de uma
moça que chama Esther Gouchan. Ela se converteu sozinha, no quarto. Jesus apareceu para ela. Porque ela achou no Alcorão um versículo que falava Jesus o que cura. E tem um versículo no Alcorão que fala Jesus o que cura, porque para eles é um grande profeta. Sim. Então ela começou a clamar esse Jesus que cura, porque ela era paraplégica. E sozinha ela recebeu a visita de Jesus e começou a andar. Filha de sheik. Os irmãos vieram, falaram para ela falar que foi Maomé que curou, que não foi Jesus. E ela se negou, foi repudiada, tripudiada e fugiu. Senão ia morrer. Uau! Então, assim, tem livros, tem histórias. Mas quem convenceu ela foi o próprio Jesus sozinho no quarto dela. Isso porque ela foi curada. E todo mundo viu. E todo mundo viu. Mas, mesmo assim, a pressão social para que ela negasse Jesus e falasse que foi Maomé foi enorme e ela não conseguiu fazer isso. Nossa. O livro dela é muito legal. Acho que é O Véu Rasgado, alguma coisa assim. É um livrinho da Esther Gouchan, o nome dela. Muito bom. Tá? Então, assim, só falando isso para dizer, ela, com todos os sinais, com todas as provas, não conseguiu converter nenhum membro da família. Então, às vezes a gente vai tentar e aí... Por que o testemunho de Jeová anda em dois? Por causa disso. Porque às vezes quando você começa a argumentar e um deles fala, nossa, peraí. Aí o outro vai pegar e puxar e tirar fora. Os mormons, mesma coisa, sempre andam em dois. Porque toda hora que você argumentar e que um deles começar a se interessar, o outro já é orientado para isso. Uau. Para não entrar na discussão, porque pode, ainda mais o que começa a se interessar, pode se enfraquecer. Então, eles já são treinados para não permitir isso. Vamos lá. E é lógico que aí vem as benécias da Bíblia, que começa aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado, logo no começo, lá em 2 Timóteo 2,15. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem tem que conhecer. Exatamente o que nós conversamos tudo agora. Quer dizer, a pessoa bate na sua porta. Primeiro, eu já nem atendo, porque eu... não que eu sou orgulhoso, é que, na verdade, já tentei fazer isso e como eu sei que não é infrutífero, é melhor orar por eles e não ficar atendendo. Sim. Mas, se você tem um pouco de conhecimento, você contrapõe e aí você apresenta-se aprovado. Outra coisa interessante, por que a Bíblia existe? Por que Deus deixou essa prova material na Terra? Porque Deus ama tanto o homem, mas tanto o homem, que ele deixou o manual do Criador para ser feliz. Ele criou o homem e não deixou o homem sozinho. Não deixou o homem ao Deus dará. Ele criou o homem e deixou um manual. Falou, cara, você quer ser feliz? Dá a resposta de todas as suas perguntas. Por que você existe? Quem te criou? Para onde você vai? Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Qual o propósito da sua existência? Tudo está respondido ali. E mesmo para você discutir ou educar um filho, ali tem as respostas. Você pode falar o que quiser, dizendo a sua opinião, dizendo o que você acha, dizendo o que você pensa. Mas tudo cai por terra quando você fala assim, mas está escrito. Ou seja, não é a sua opinião, não é o que você acha, não é o que você pensa, mas é o que está escrito. E eu creio no que está escrito. Aí os argumentos da pessoa, ela fica meio vazia. Aconteceu um caso com um conhecido, parente nosso, que resolveu largar a mulher, estava em adultério. E aí a Silvia mandou para ele um monte de versículos sobre adultério. E ele leu aqueles versículos e ligou para ela muito bravo, falando assim, nossa, muito duro o que você escreveu. E é interessante isso, porque você escreve algumas coisas e a pessoa não concorda, ela acha horrível e tal. Aí a resposta da Silvia foi a melhor dos mundos. Não fui eu. Olha, você não tem que brigar comigo. Eu não sou autor dessas frases. Você tem que brigar com a Bíblia. Porque eu só copiei. Na verdade, eu não inventei nenhuma delas. Aí a pessoa perde o argumento, porque o problema dela é a Bíblia, não sou eu.
E às vezes para educar um filho, às vezes para orientar uma pessoa, eu tenho que fugir um pouco do eu acho, eu penso, na minha opinião, porque aí a gente entra no universo da teologia, que hoje nem mais as ciências é exatas. Todo mundo acha alguma coisa. Então, assim, a única coisa exata hoje é a palavra de Deus. Essa dura milênios, né, e continua verdadeira, e não muda. Olha que loucura. Aí a gente realmente começa a entender o valor da Bíblia. E é aprovado por Deus, quem conhece. Porque, fora essas orientações que a Bíblia nos traz, de vida, ela também nos traz uma orientação de Deus. Então, ela consegue resgatar na minha vida a identidade de filho. Então, no mundo hoje, nós vivemos uma espécie de orfandade. Adão, quando pecou, ela perdeu a paternidade do pai. E aí, quando a gente resgata essa filiação, a gente resgata a nossa identidade de filho. E a identidade de filho me dá uma porção de seguranças que o órfão não tem. Sim. Me dá uma porção de bases que o órfão não tem. O órfão toda hora ele tem que se autoafirmar, o órfão toda hora tem que provar que é capaz, o órfão toda hora ele luta contra tudo e contra todos. Eu não preciso mais disso, eu tenho uma identidade clara de quem eu sou. E a Bíblia é que me vai revelando o Pai, revelando o céu. E aí, dependendo do estágio de profundidade que eu consigo chegar nisso, eu consigo, em vida na terra, trazer os céus para a terra. Porque eu passo a conhecer o Pai, e Jesus falava, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, a hora que eu começo a conhecer o Pai, eu consigo materializar o Pai nas minhas ações na terra. É doido, mas é lindo. É muito lindo, né? Então, assim, aqui no livro, né? E aí eu forço a barra para todo mundo ler o livro, porque aqui fala que são 66 livros, tudo que eu já falei, né? Eu acho muito inteligente no Salmo 119. Salmo 119 tem 176 versículos. É um bom castigo para alguém. Você vai ler o Salmo 119 inteirinho, dá umas 3 páginas. Mas ele é interessante porque ele repete a palavra Bíblia de várias formas diferentes. Ele usa vários sinônimos. Ele usa a palavra, as escrituras, a palavra de Deus, que nem está aí, tá? Mas fora esses 3 que está aí, ele usa os mandamentos, as leis, as ordens, os estatutos, os ensinamentos, os caminhos. Você está anotando tudo? Nossa, estou achando aqui. Os decretos. Eu não estou anotando porque está gravada a aula, graças a Deus. As veredas. Olha só, quantos sinônimos ele acha para falar Bíblia. Mais um dado aqui que eu já vou aproveitar, porque depois a gente vai passar tudo muito mais rápido. Você vê que uma única palavra, a gente teve mais de 10 sinônimos. Olha que pluralidade de vocabulário que a gente aprende com a Bíblia. Dizem os estudos aí que um nóia, ele usa 300 palavras no seu vocabulário. Esse é o universo de linguagem dele. As conversas dele são muito curtas, as frases são curtas, e o vocabulário dele se limita a 300 palavras. Um cidadão normal usa 1000 palavras. O vocabulário dele atinge 1000 palavras. Então, até como referência para você aprender uma língua estrangeira. Se você souber 300 palavras, você vai ser um nóia estrangeiro. Se você souber 1000 palavras, você consegue dialogar com outra língua. Quem lê a Bíblia conhece 3.000 palavras. Uau. E aí a gente vê lá em Daniel que ele e os amigos se revelaram 10 vezes mais sábios. E a gente começa a ter uma conta do natural. Um cara que lê a Bíblia sabe 10 vezes mais do que um nóia.
3.000 palavras. Entendeu? Então, assim, só por aí a gente já sai ganhando. Verdade. Só por esse conhecimento. E aí eu estou usando, inclusive, esses sinônimos de Bíblia, que a gente nem imaginava tantas palavras assim. Se perguntasse para você, talvez você se limitasse a essas 3 que está escrito aqui. Sim. Mas aí você vai lá no Salmo 119 e fala, nossa, como é que pode ter tanto sinônimo? E é verdade, e todos eles se entendem como a palavra, como a Bíblia, como a referência à Bíblia, né? O objetivo a gente já falou, a questão da inspiração, é muito importante a gente entender que inspiração não é possessão, não é psicografia, porque quem é possuído, ele escreve. Não, essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo. E é interessante porque a diferença de um para outro. Porque a característica pessoal sua, ela é manifesta nas escritas da Bíblia. Por exemplo, as cartas de Paulo têm a característica da maneira de Paulo escrever, da maneira de Paulo pensar, da maneira de Paulo ser. Os evangelhos, eles têm a característica do escritor. Por exemplo, todo mundo atribui, a grande maioria atribui o livro de Atos, que ninguém sabe o autor, a Lucas, por causa da maneira de escrever, por causa da forma de montar os textos, por causa do jeito de pesquisar e dar informação. Provavelmente foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Então, assim, essas referências da característica humana, junto com a inspiração divina, é legal, é muito lindo da Bíblia, porque mostra que a Bíblia não foi psicografada por Deus. Não, Deus usou pessoas, laços humanos, a extensão do braço dele na terra, para manifestar o reino de Deus na terra. Isso também é uma característica ímpar. Porque você não tem uma pessoa com uma característica, você tem 40 pessoas diferentes escrevendo a Bíblia e você vai ver 40 características diferentes. Porque a inspiração é um ato divino de Deus sobre nós. Nós que somos salvos, nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo dentro de nós e nós temos essa inspiração. A gente sabe o que é isso. Então a Bíblia, ela não foi um livro escrito por um intelectual, não foi um filósofo. Ao contrário, tem gente aqui que era chucra, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Isso é uma das características fantásticas. E aí alguns que pegam as divisões da Bíblia e caracteriza, é interessante, até porque a gente entende melhor, né? Então você tem os 5 primeiros livros da Bíblia do Velho Testamento, que é chamado de Pentateuco, penta porque é 5, né? E esses livros são o mesmo da Torá, dos judeus, que é a história da salvação de Israel. Tá? E os judeus, fora a Torá, eles criaram um segundo livro, que chama Talmud, que, por exemplo, lá em Levíticos, você tem, por exemplo, 600 leis, num dos livros da Torá, né? São 5 primeiros livros. E eles pegaram aquelas leis de Levíticos e Números e transformaram aquilo num livro mais detalhado, que é o Talmud, de como se processar aquela lei. Por exemplo, eles tinham lá o sábado. O sábado não podia trabalhar. E o que significa não poder trabalhar? Aí eles começam a criar regras. Olha, o não trabalhar é não andar mais do que 1 quilômetro. Então, se seu parente mora à distância de uma pedra, alguma coisa assim, se seu parente mora a 1 quilômetro e 200 metros, você não pode visitá-lo no sábado. Tá? Aí você tem que ir até 800 metros, pegar um outro parente e mandar ele mandar um recado para aquele... É uma monte de regra, é muito curioso isso. Se você for para Israel, eu lembro que a gente chegou lá no Sabá, né? Que começa sexta-feira às 6 da tarde e vai até o sábado às 6 da tarde. O elevador do hotel, no Sabá, ele para em todos os andares. Você não aperta o botão do seu andar. Então, você nem chama o elevador, você tem que esperar ele chegar.
Ele chega, você entra, ele vai parando de andar e andar até chegar no seu e você sai. Porque apertar o botão do elevador não pode no sábado. Então, assim, tem um monte de regra, o Talmud cria essas regras. Tem muita coisa boa, muita coisa prática, real, e que eu vejo até que há uma bênção em muitas coisas que eles criaram em termos de vida próspera e tudo mais. Mas tem muita coisa que é pura lei que Jesus veio para abolir mesmo. Tá? Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que vale a pena como doutrina de vida. Um exemplo. O judeu ele é ensinado desde pequeno, talvez por causa do Pentateuco, do Torá, que foram escravos, que passaram fome, própria perseguição, que eles sofreram a vida toda, a viver sempre um degrau abaixo da sua classe social. Por exemplo, você tem classes sociais E, D, C, B, A, e a classe gargalhada, né? Os caras riem à toa. Então, se você é classe D, ou se você é classe C e é judeu, você é ensinado a viver no padrão da classe D. Ou seja, você vive um degrau abaixo do seu padrão. O brasileiro é o contrário. Se ele é classe C, ele vive a classe B. Ele tem o carro que ele não pode ter, ele compra o relógio que ele não pode, o celular que ele não pode, ele compra tudo que ele não pode, porque ele vive um degrau acima do que ele é. O judeu não, ele vive um degrau abaixo do que ele é. Quando ele faz isso, ele tem realmente uma graça de Deus. Porque ele consegue dizimar, ele consegue poupar, ele consegue ter uma vida estabilizada. E é lógico que isso há um milagre sobrenatural de prosperidade. Mas, assim, isso são coisinhas da Torá que é muito interessante. Como tem coisas que eu acabei de citar aqui que são... O Jesus veio para aboli-las, né? Então, esse é o primeiro trecho da Bíblia, que os 5 primeiros livros são... que é Gênesis, Levíticos, Números... Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aí depois vem os livros históricos, que relata toda a história de Israel, dos reis, dos juízes, dos reis. Depois tem livros proféticos. E é interessante que livros poéticos, né, que são salmos, cânticos, os livros de Salomão, os provérbios de Salomão e tal. E depois você tem os profetas. Tem os poéticos e os proféticos. Os profetas estão separados em profetas maiores e profetas menores. Não significa que os profetas maiores são mais importantes que os profetas menores. Significa que o livro dos profetas maiores é mais grosso do que o livro dos profetas menores. É só isso. É só isso. O livro de Isaías é grosso, de Josué é grosso. O de Jonas é fininho. Então, assim, os livros são mais grossos, então chamados profetas maiores. Talvez porque profetizaram mais, né? Escreveram mais. Mas é só essa a diferença. Então, desses 17 profetas, Daniel é maior, Josué Jeremias são livros grandes e os outros são livros menores, mas todos são importantes. Nisso se compila os 39 livros do Velho Testamento. O Novo Testamento já são um pouco menos, são 27. Desses 27, a grande maioria são cartas, tá? Você tem mais de 20 cartas. E aí você tem os 4 evangelhos, um livro histórico só, que é o livro de Atos, que é o início da igreja, e as cartas de Paulo, que estão 13, mais 8, são 21 cartas, um livro profético, que é o Apocalipse. Tá? E aí você tem os 27 livros. Mas aí não tem o Evangelho segundo Judas, não tem o Evangelho não sei das quantas. Esses são chamados livros apócrifos. Por que apócrifo? Porque são livros que não estão na Bíblia. Se são livros antigos da mesma época. Porque os judeus, eles criaram naquela época, já tinha do Velho Testamento,
um teste de canocidade, ou seja, o que fazia um livro pertencer ao cânon sagrado, ou ao grupo de livros da Bíblia. E eles tinham lá umas 50 regras para qualificar um livro de ser sagrado, de ser incluído no cânon, de compor esta Bíblia. Isso é interessante, porque quando houve aquela briga lá no concílio, em 1200, que colocaram mais alguns livros, e diz que foi uma briga mesmo, chegaram a sair nos tapas. O livro ele era considerado sagrado por várias regras. Uma delas é quando ele se refere a Deus como Deus disse. Não, eu acho. E é interessante que um dos livros que foram agregados na época, acho que é a História dos Macabeus, ou coisa assim, a pessoa conclui o livro dizendo assim: se acertei muito bem, esse rei fique como está. Isso não pode ser um livro sagrado, nunca. Nunca. Então, assim, essa referência a ser um livro canônico era uma delas. A outra delas era que um outro livro tem que confirmar a existência daquele livro ou daquele fato. Então, assim, se um livro está perdido no tempo e no espaço, ele é muito difícil de ser colocado na Bíblia. Acho que o único livro que tem a Bíblia, mas confirma com uma porção de verdades bíblicas, é o livro de Jó, que ele está meio perdido no tempo e no espaço ali. Mas ele se confirma em toda a sua doutrina. Então, assim, existem N regras do povo judeu daquela época para classificar um livro se ele era canônico ou não. Então, se ele não entrasse nessas regras, ele era excluído do cânon. Ele não era incluído como um dos livros sagrados. E assim foi feito. E foi composto esses 27 livros depois e já se juntando aos 39 anteriores. Tá? E aí, quando houve o concílio que colocaram esses livros apócrifos, né, alguns para justificar culturas da época, eu acho que é o de Judite, eu não sei, tenho muita certeza, que justificava culto aos mortos. Como faz missa de sétimo dia, esse tipo de coisa, ele era embasado, eles não tinham base bíblica para isso. Então, eles pegaram um desses livros apócrifos que dava justificação para esse ato. Então, aí passou a integrar a Bíblia Católica para que pudesse justificar algumas coisas. Também eles colocaram o livro de Macabeus, que é um livro que vai entre o ano menos 400 até João Batista, até Jesus. Eles falam de 400 anos de silêncio, onde Deus não se manifesta, onde não há nenhum profeta, não há nenhum milagre, não há nada. Mas a história dos irmãos Macabeus em Israel teve um livramento, teve lá um milagre, tanto é que a existência da... Você tem o castiçal de 7 velas, que é o menorá, e hoje o judeu usa o Hanukkah, que é um de 9 velas. Esse Hanukkah diz que foi os irmãos Macabeus que conseguiram manter a vela acesa milagrosamente porque tinha acabado o azeite. Então tem uma história aí de um milagre, e aí com base nessa... que, na verdade, os livros de Macabeus são livros históricos, mas não são canônicos. Eles contam uma história, mas eles não são sagrados. Então, eles introduziram esse livro justamente por causa daqueles 400 anos de vazio, aí que passou a ter uma história que é mais ou menos 150 anos antes de Cristo. Então, não agrega, não tira, mas, assim, trazer a eles a característica de sobrenatural é muito relativa, apesar de que hoje nas sinagogas, todos eles usam esse Hanukkah, que é esse castiçal de 9 velas, e não o menorá, que é o da Bíblia, que é o de 7 velas. Talvez até por essa influência de eles colocarem isso como uma obra divina. Bom, deu para entender toda a Bíblia já, né? Teria. As visões diferentes eu já falei, que é a questão da inspiração, tá? As traduções, elas não devem distorcer. Então, se a mensagem é distorcida, e há muita discussão sobre algumas traduções, a gente sempre tem que consultar mais livros. Eu, por exemplo, quando pego uma tradução que parece esquisita, eu vou para outras versões, e se a dúvida persistir, tem que ir no original.
no grego, no hebraico e no aramaico. Normalmente a gente trabalha muito o grego com o Novo Testamento, o hebraico com o Velho Testamento e o aramaico são 2 ou 3 livros. Eu não sei se aqui no livro a gente fala sobre isso. Tá? Mas hoje com a internet é fácil consultar o original grego, o original hebraico e tal, a gente tem isso facilmente à mão, né? Por que nós devemos estudá-lo? Aí eu já falei tudo quase, né? Conhecer a Deus, conhecer o Pai, trazer o céu na terra, manifestar o sobrenatural, educar os filhos, ter conhecimento pessoal, saber por que fomos criados e acho que a cerejinha do bolo é ser feliz. Eu acho que o maior propósito de conhecer a Bíblia é ser feliz. Porque lá eu sou exortado, eu sou curado, eu sou orientado, eu sou ensinado, eu sou tudo, praticamente tudo. Amém? Para que compreendê-la, né? Porque se ela é cheia do Espírito, se ela foi inspirada pelo Espírito Santo, eu que sou salvo e tenho o Espírito Santo, eu posso assim, entendê-la na sua essência. E a Bíblia, ela traz uma característica assim, de um tesouro, de uma pedra a ser lapidada. Parece que ela é aquela cebola, que conforme você vai estudando, você vai tirando camadas, você vai aprofundando o conhecimento. Eu já ouvi, por exemplo, a pregação do filho pródigo, acho que no mínimo umas 50 vezes. E eu me surpreendo. Quando alguém começa a pregar, eu falo, ai não, de novo. Mas quando o cara termina de pregar, eu paro assim e falo, nossa Deus, como Deus tem revelação sem fim. Como você pode pegar uma mesma parábola, ensinar ela 50 vezes, e pela 51ª vez, ela ainda está me ensinando. Eu acho que a gente pode falar isso parecido com o que o senhor falou agora dos apóstolos, né? Que Deus usa características pessoais de cada um com o Espírito Santo. É isso então, cada mesmo. vez que você pega uma pregação, entra a vida da pessoa. Eu também sinto, é maravilhoso. Então, assim, essa revelação é muito bom. Outra coisa que a gente tem que entender a Bíblia é exatamente aquela questão do todo e não do pensamento. Uma frase comum dos seminários é que todo texto, fora do contexto, é um pretexto. Então, se eu pego um texto e tiro ele do que ele está integrado ali, eu posso estar distorcendo a informação daquele texto. Por exemplo, eu gosto de dar uns exemplos. Muitas vezes você já ouviu no rádio, já ouviu o pregador, até na nossa igreja o pastor já falou, e até hoje ainda fala. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Lindo, né? É. Lindo. A teologia da prosperidade usa isso direto. Mas não tem nenhuma versão bíblica com a palavra demais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eles também omitem essa questão da justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não tem nenhuma versão com demais coisas. E qual é a sutilidade dessa distorção? Estas é o que está no texto. Roupa, comida e casa. Os lírios se vestem mais lindo do que as nossas roupas. Os pardal têm comida. Encontrou casa, encontrou ninho. Quer dizer, as coisas básicas da vida. Aí quando você fala demais, é tudo que você não tem. É o carro zero que você quer, é a casa reformada que você sonha, é o avião. Então, assim, é uma frase que foi trocada, e eu tenho até dó dos pastores, porque eles falam de tanto ouvir, sem se preocupar em ir na letra da lei e ver que não há referência a demais coisas, mas a estas coisas. E estas coisas que é o nosso básico, nunca faltam. Deus supre. Mas, às vezes, a gente ouve tanto. Então, assim,
entender a Bíblia, tem que entender o texto dentro do contexto. Quando eu pego o texto dentro do contexto, eu passo a entender a mensagem de Deus. Aí, junto ao Espírito Santo, eu entendo a inspiração que foi dada pelo autor, o cara que escreveu, e porque Deus quer trazer aquela mensagem. Então, assim, essa visão é muito boa. Outra visão muito boa é entender no contexto a questão histórica. Por que Paulo, num determinado momento, fala para as mulheres usarem véu? E aí você vai à igreja que até hoje as mulheres usam véu, porque Paulo mandou usar. Não, Paulo é da graça, não é da lei, aí vocês transformam a graça numa lei. Meu Deus! Mas aí você vai lá no contexto histórico. Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, que era uma igreja portuária, onde o índice de prostituição era muito alto. E os marujos, quando atracavam em Corinto, cantavam as mulheres. Até hoje no Brasil ainda tem os pedreiros da obra cantando a mulher do apartamento. Então eles cantavam as mulheres na rua como se fossem todas prostitutas. E aí Paulo, sabendo das irmãs da igreja que estavam sofrendo esse assédio, fala assim, olha, vamos se diferenciar, vamos usar véu. E aí as pessoas, quando verem mulher com véu, sabem que elas não são prostitutas. E aí eles não vão mexer com as irmãs, sabendo que elas são diferentes das outras. É assim, se você vai no contexto histórico, aí você entende a mensagem de Paulo, aí você fala, então ele estava dizendo para a gente não se igualar ao mundo. Isso não é para a mulher, isso é para todo cidadão cristão. Eu sou de uma época que as menininhas de 4, 5 anos estavam usando shortinho Carla Pérez. Cara, que diferença faz se você naturalmente não se diferencia do mundo? Então, assim, um exemplo, não estou criando doutrina nenhuma, estou dizendo que a mensagem é, seja diferente. E não use véu. Gente, eu conheço igrejas boas, muito boas, e as mulheres usam véu até hoje. Nada contra. Mas quando eu pego o texto dentro do contexto histórico e a razão de ser, eu consigo entender a Bíblia como uma mensagem, não se misture com o mundo. Não se misture com o mundo. Não se deixe levar nas práticas do mundo. Essa é a mensagem. Tá? Então, assim, compreender a Bíblia é muito bom, inclusive entender. Por exemplo, Paulo escreve várias cartas de dentro da prisão. Aí quando você começa a entender que ele está na prisão, que ele está escrevendo aquela carta, o texto fica mais fácil de entender. Ele sabe que ele vai ser liberto da prisão, ótimo, mas tem um momento que ele sabe que ele não vai ser liberto. Então, assim, você percebe na carta a aflição dele. Pede para o Mateus trazer a minha capa. Pede para o Marcos trazer a minha capa. Porque ele está ali sabendo que ele está no final. E não deu tempo, inclusive, de receber a capa. Mas, assim, entender o texto, entender a situação, entender o João mesmo, quando estava na ilha de Patmos, ele tem a visão dos céus. João é o único apóstolo que sobreviveu. Já tinham tentado colocar ele numa caldeira quente para queimá-lo, e ele não queimou, não sei se ele ficou queimado, marcado no corpo. Aí ele tem essa visão dos céus, com 90 e poucos anos de idade. Imagina naquela época viver 90 anos. Sendo que já tentaram matá-lo algumas vezes. Então, assim, é algo incrível. Aí você vê a revelação que Deus deu para ele. Imagina, acho que aquela visão de Apocalipse deve ter dado uma revigorada no ânimo do velho. Que eu acho que se ele tivesse com o corpo todo queimado, ele saiu correndo. Então, assim, entender o contexto histórico da Bíblia é legal. Por isso, como estudar a Bíblia? Estuda lendo. E também pega aí, sim, eu gosto desses apoios de livros históricos, livros que contam, que dão introdução. Hoje, com esse Holy Bible no celular,
você tem até uns videozinhos no começo de cada livro da Bíblia, relatando historicamente aquele livro, para quem ele foi escrito, como ele foi escrito, qual a mensagem dele. É muito legal. Inclusive fizeram uma animação, quer dizer, a tecnologia hoje é maravilhosa, né? Você pode pegar um celular, dar um download, colocar uma Bíblia inteira no seu celular, em várias línguas, em várias versões, e ainda tem todos esses aditivos de vídeos e de esclarecimento. Tem estudos bíblicos maravilhosos, assim, eu tenho feito todo dia isso com a Silvia, a gente escolhe um, tem 7 dias, 30 dias, 3 dias, você escolhe um, faz, depois termina aquele, pega o outro, é muito legal. Então, assim, hoje nós temos ferramentas para estudar a Bíblia de uma forma muito mais aplicativa, né? Paty, lê para mim Tiago 1, 22 a 25. Na página 17. Tiago 1, 22 a 25. Ah, tem que achar na Bíblia. Não, está aí na página 17. Se você foi aplicada... Fui, como estudar a Bíblia. Siga um plano local, praticando... Não, no número 9. Página 17. Estou aqui, ó. No terceiro parágrafo aqui, ó. Praticando, ó. Isso. É isso? Ah, não, Mateus 7, desculpe. Mateus 7, 24. Aí eu tive que procurar, tá aqui, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, serão comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso, maravilha. Então, na verdade, assim, tem mais essa que a Bíblia nos dá, né? Estabilidade. A gente finca na rocha. Esse mundo atual se prega muito sobre resiliência. Resiliência é flexibilidade. E é interessante que tem uma história, não sei nem se é real, mas diz que o bambu chinês, você planta ele e rega, mais ou menos desse tamanho assim, e rega. Aí você vai lá, daqui a um ano ele está desse tamanho assim. Aí você rega. Daqui a 4 anos ele está desse tamanho assim. 4 anos e meio ele fica do mesmo tamanho. Em meio ano, ele estica e cresce vários metros. Mas esses 4 anos e meio, ele cresceu para baixo. Esses 4 anos e meio, ele enraizou profundamente. Que a hora que ele der aquela estilingada, pode vir tempestade, pode vir temporal, pode vir granizo, ele vai se curvar, ele vai ser resiliente, até beijar o chão. Mas a hora que para a tempestade, ele volta e fica retinho, porque as raízes dele são muito profundas. Isso é um exemplo para a gente. Nós estamos num mundo de resiliência, de tolerância, de flexibilidade. O melhor lugar, às vezes, no meio de uma tempestade, é nos curvar e beijar o chão. Mas a hora que ela passa, as raízes são fincadas na rocha que é Jesus Cristo. Aí eu me levanto, fortalecido. Amém. Porque nada me arranca. Nada me arranca. E é exatamente isso. Edificou a casa sobre a rocha. Amém? Amém. Tem as curiosidades bíblicas aqui. Se você leu, é legal. Tem várias curiosidades, estatísticas, né? Quantos livros, quantos capítulos, quantos versículos e tal. Promessas e o fundamento de toda a Bíblia. Desde o começo ao fim da Bíblia, 40 pessoas diferentes escreveram sobre Jesus. Ele é o centro de toda a Bíblia. E as únicas palavras que Jesus escreveu, ele escreveu na areia. E ninguém sabe o que ele escreveu. Minha mãe falava tanto isso, nossa. Então, assim, quem é o que é, não precisa falar de si mesmo. A gente, às vezes, vê muito isso no cara que quer ser rico e no cara que é rico, né?
O cara que quer ser rico, ele ostenta. E o cara que é rico, ele não ostenta. Ele não precisa ostentar. Ele não precisa chamar atenção. Ao contrário, ele não quer chamar atenção. E Jesus é essa figura, ele é o Filho de Deus mesmo. Porque ele não precisou provar que ele era o Filho de Deus. Todo mundo sabe que ele era o Filho de Deus. Todo mundo fala que ele é o Filho de Deus. Os 66 livros falam dele. Aí você tem aqui Gênesis, Jesus está presente como Criador. Ele é a voz. Façamos. E Deus ordenava, Jesus falava e o Espírito Santo materializava. Trabalhavam em total coordenação. No Pentateuco, é aquele que cumpriria a lei, o único ser humano que conseguiu cumprir a lei, o próprio Filho de Deus. Nenhum homem na terra conseguiu. Ele é o amado de Deus, ele é o Salvador, ele é o prometido, ele é o sofredor, ele é o justo, ele é Deus. Então, assim, toda a Bíblia tem alguns relatos que pega livro por livro e coloca Jesus como a figura daquele livro e o que ele representa. Mas, na verdade, isso é muito, muito, muito lindo, né? Porque como que pode, né? Todos os livros fazendo referência à única pessoa que realmente é o autor do cânon, mas não escreveu o cânon. É incrível mesmo. Tá? Mas ele mandou o Espírito Santo inspirar aqueles que escreveram o cânon. Que aí entra a figura da Trindade, que é uma revelação fantástica da Bíblia também para as nossas vidas. Deu para entender, Paty? Muito, maravilhoso. Maravilhoso. Vamos orar então? Amém. Eu, quando me formei, uma pessoa falou para mim assim, quantos livros você já leu? Ah, centenas, eu não tenho esse número, né? Eu falei, pois é, você já leu o livro mais lido do mundo? Qual é o livro mais lido do mundo? A Bíblia. Não, esse livro eu não li. Eu falei, pois é, como é que você pode se orgulhar de ter lido tantos livros e não ter lido o livro mais lido do mundo? Verdade. Fiquei para pensar. E esse pensar acabou me provocando dúvida e curiosidade. E acabei querendo saber um pouco mais da Bíblia. Apesar de nascer numa igreja cristã, de crescer numa igreja cristã, de ouvir versículos, de ouvir pregações, eu nunca tinha realmente sistematicamente lido a Bíblia. E para mim foi uma graça de Deus, primeiro, porque eu achava um livro muito chato, eu dormia lendo. Mas, no segundo momento, Deus começou a abrir os olhos e as letras começaram a saltar das páginas, que é o que a gente chama de palavra rema, palavra revelada. E aí as coisas começaram a ganhar um significado mais profundo. Eu creio que foi um milagre. Então, assim, às vezes eu falo para as pessoas, se você quando ora, dorme, se você quando lê a Bíblia, dorme, vamos orar, vamos pedir o milagre que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Amém. Porque eu não sou melhor que ninguém, mas Deus fez um milagre na minha vida. Amém? Amém. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Clamamos o Teu poder sobrenatural. Um dia a Tua graça, Senhor, abriu meus olhos, despertou, Senhor, uma vontade que não era natural em mim, de estudar a Tua palavra, de ler, me levou até um seminário. E não porque eu gostasse, Pai, mas porque o Senhor fez um despertamento no meu coração, o Senhor mudou, Senhor, um processo que eu não tinha poder sobre a mudança, e trouxe graça e me trouxe abertura de mente, de coração, para poder receber essa revelação da Tua palavra, da Tua verdade. Por isso, Pai, alcança todos aqueles que ainda têm dificuldade, desvenda esses mistérios, traz revelação da Tua palavra para eles, e, Senhor, e se tem alguém com dificuldade, que o Senhor possa remover a dificuldade, e trazer, Senhor, essa palavra rema, essa palavra revelada, que eles possam pegar os versículos, ver a palavra-chave, ver a mensagem central e aquilo penetrar no coração, Senhor, como uma espada de dois gumes, que separa a alma e o espírito, traz entendimento, sabedoria, traz discernimento de situações. É o que mais precisamos nesse tempo, é discernir, Senhor, os ares, discernir as circunstâncias. Por isso precisamos da Tua palavra, Pai. Abre nossos olhos para ver, abre os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado por esse amanhã, obrigado por esse tempo junto. Abençoa, Senhor, o Samuel, pela dedicação dele,
pela atenção que ele tem dado, pelo fato de ter gravado. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Abençoa a Pati, o Chico, que é a mesma pessoa que não pôde vir, que eles possam ouvir esse ensino, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. 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 Glória a Deus.